Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita. Olha, vamos falar sobre um filme que diria eu que o filme nem é tão assim, nossa, que filmaço. Mas falar sobre esse filme que se chama Meu Ano em Nova York, título original My Salinger Year, não é uma tarefa muito fácil, porque assim, qualquer coisa que envolva o nome J.D. Salinger se torna mais emocional. Então fica um pouco difícil. Confesso para vocês que fica um pouco difícil, principalmente para mim, fazer a crítica desse filme. Mas vamos conversar sobre ele. Porém, antes disso, O que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo, deixar aquele gostei pra gente, vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações. E é isso aí. aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais e se lembre que toda terça e toda sexta tem vídeo novo aqui no canal e todo sábado programa no nosso podcast, que também se chama Playlist Infinita. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, lá falando sobre música, e aí você se divirta com a gente. Bom, vamos lá. Salinger é um dos autores mais importantes da história da literatura, não só dos Estados Unidos, né, mas da literatura universal. E ele é autor desse livro aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, que esse é um dos livros mais importantes da história, tanto que eu tenho dois. O cara gosta pouco, né? É, eu gosto um pouco. Eu li esse livro algumas vezes na minha vida. É o meu livro favorito de toda a minha existência. E assim, cara, ele escreveu esse livro, escreveu várias histórias curtas que depois acabaram gerando mais alguns livros, que são esses aqui. 9 histórias. Alguns dos contos mais importantes dele estão aqui. Aqui são 2. Pra Cima com a Viga Moçada, que também saiu no Brasil com o título Carpinteiros Levantem Bem Alto a Cumeeira. Nossa, que título esquisito. E Seymour, Uma Introdução. E por fim, Franny and Zooey. Esse aqui é. Os outros eu tenho a edição bem velhinha aqui, né? Vocês viram? Esse aqui já é a coleção mais nova, que tem todos com essa capa, menos o Apanhador no Campo de Centeio, que saiu por algumas editoras aqui no Brasil. Ele saiu várias vezes por essa editora, que é a editora do autor. E aí depois eu comprei esse aqui com a tradução nova, porque ele foi lançado constantemente com a mesma tradução. E aqui tem uma tradução nova, quando ele foi adquirido pela Todavia. Os direitos foram adquiridos pela Todavia. E assim, tirando o Apanhador no Campo de Centeio, as outras histórias dele envolvem a família Glass. Né? Então são sempre esses personagens. Inclusive, vários outros contos dele que não foram publicados em livro têm a ver com essa família também. Mas o que acontece? Depois de publicar isso aqui, ele foi se isolando cada vez mais, até se tornar recluso assim ao extremo, né? Não sai nem de casa. Na verdade, ele saía, mas ele era muito low profile, né? Ele ia até o correio buscar as correspondências dele, ia até no mercadinho ali, mas poucas pessoas o viam, né? Ele vivia de maneira quase anônima. E esse filme do qual nós estamos falando é baseado num livro chamado My Salinger Year. Esse livro não foi lançado no Brasil, foi publicado em 2014 e ele é uma narrativa autobiográfica que conta a história da autora, que é a Joanna Rakoff. A história se passa na década de 90, que foi o período em que ela viveu em Nova York. E o que ela queria? Queria tentar a carreira como escritora, que é o sonho de muita gente. Muita gente nos Estados Unidos vai para Nova York porque é uma cidade conhecida pela efervescência cultural, né? E aí o que ela faz? Ela vai buscar emprego. E é muito legal, né? Porque falam para ela: olha, não fala que você quer ser escritora. Então ela tenta emprego num jornal, ela vai numa agência de empregos, né? E ela tenta emprego em jornal e fala: ah, não, ó, eu tenho o emprego certo aqui para você, que vai ser numa agência literária. O diretor é um canadense chamado Philip
falar do. Ele é o roteirista também. Mas aí eu digo o seguinte, ele escolheu não correr riscos pra fazer esse filme, É uma né? direção, assim, muito comum, não tem nada demais, assim, tem alguns takes até legais, assim, de ir aproximando a câmera, mas é um negócio muito funcional. É aquele negócio, a direção não se destaca, igual a gente vê na obra de alguns diretores, mas também não erra. Então, Muito seguro. tudo bem. O elenco tem a Margaret Qualley e a Sigourney Weaver, que aí é conhecida de muita gente, né? Uhum. E assim, cara, eu vou falar. O filme realmente não é a oitava maravilha do mundo. Não vai revolucionar o cinema de forma Não nenhuma. reinventou a roda. Não. Mas é fofo. É um filme fofo. Você quer assistir um filme fofo? Assiste esse que vai funcionar. Então, assim, essa fofura do filme faz até a gente perdoar alguns possíveis deslizes, né, que acontecem aí durante a história. Por quê? Porque o filme pega o espectador pelo coração. Sabe? É isso. E se você for fã de Salinger, assim como eu, não tem como você sair reclamando. Não dá, cara. Roteiro do filme. Assim como a direção, véio, é a coisa mais simples possível. Eu não posso falar do quanto que ele aproveitou ou deixou de aproveitar do livro original. Mas, cara, uma narrativa autobiográfica, muitas vezes ela não tem que ter grandes viradas mesmo. Interessam os acontecimentos, às vezes, cotidianos. No cinema, às vezes, isso não funciona. Então, se você não gosta muito de filme fofo e nem conhece Salinger, talvez esse filme não te agrade. Uhum. E assim, essa simplicidade do roteiro, ela se traduz no seguinte. Você não tem grandes problemas a serem resolvidos. E quando os problemas acontecem, eles somem com uma naturalidade assim, nossa, parece que a coisa mais fácil do mundo é resolver problema. Né? E também não tem grandes consequências. O filme, ele não fica apelando pra diálogos muito longos, muito inteligentes, não fica fazendo muito frufru. E isso atrai o espectador normal. Então, assim, a gente tá acompanhando ali uma aspirante à escritora, ela tá envolvida ali diretamente nesse ambiente de conhecer escritores independentes, o namorado dela escreve, e óbvio que esse ambiente é mais intelectual. Sim. Tem gente ali muito mais ligada à cultura do que num ambiente menos intelectual. É o ambiente que você espera num filme desse, né? E diferente do que a gente pode esperar, as conversas são muito naturais, não tem nada de muito, nossa, muito filosófico e muito profundo. Uhum. Assim, o único que é mais panacão ali é o namorado dela, que fica falando mal das coisas que ela lê. Mas fora isso, é um pessoal ali que conversa normal, que um espectador comum vai entendendo, ok. Falando em namorado, tem essa questão do ex-namorado dela, né? Uhum. Que eu tava falando do negócio dos problemas serem resolvidos facilmente. O que ela faz? Ela vai pra Nova York e ela deixa o namorado pra trás. Só que ela não termina com o cara. Ela só deixa ele lá e para de responder as cartas dele, lembrando que a história se passa na década de 90. O que hoje as pessoas chamariam de ghosting, né? Que é deixar a mensagem eternamente sem responder. Ela fez isso com as cartas, né? Aí ela conhece o Dom, que é o cara que você falou, né? Que é chato. Meio babacão. Rapaz, né? E vai morar com ele num apartamento sem pia. Isso eu achei muito engraçado. Por que o apartamento não tem pia não faz sentido nenhum. E eles não vão transformar isso num grande problema. Eles lavam lavam a louça na banheira. E ela recebe uma carta do namorado. Aí você pensa, nossa, isso vai ser um problema. Não é, ela só não responde e o assunto vai sendo deixado pra trás. Na verdade, ela nem lê. Ela começa a ler e não lê mais. Né? Aí depois a amiga dela, que é a Jenny, fala que o namorado dela, o ex-namorado, vai tocar num lugar lá. Ela vai lá ver ele, você pensa, nossa, vai ter o maior problemão aqui agora. Não tem também. O cara fala, eu só queria que você tivesse terminado comigo direito. Afinal de contas, eu mereço isso, né? Aí ela passa um tempo longe do Dom, volta e aí ela percebe que ela nunca teve apaixonada por ele. Tá, tudo bem também. Quer dizer, com muita razão, né? Nossa. Vamos ser sincero aí. Porque se apaixonar sincero. por aquele cara é bem difícil. E aí o filme segue. Ele vai seguindo assim, sabe? Ele, de certa maneira, te envolve pela delicadeza dele, mas não te envolve no sentido, meu Deus, estou preocupado com esse personagem, o que vai acontecer? E aí o grande evento do filme acontece quando um
um sujeito lá acaba encontrando o Salinger e o Salinger se mostra interessado em publicar um conto que ele escreveu chamado Happy Worth 16, 1924, que é um dos grandes contos dele assim, que só foi publicado uma vez na The New Yorker. Foi publicado em 65 e depois nunca mais. E depois acabou não sendo mesmo, tá? E aí, a Margaret, que eu achei também uma baita coincidência, porque o nome da atriz é Margaret e o nome da personagem da Sigourney Weaver é Margaret. Né? Ela é editora, e assim, ela é aquela editora meio com cara ali de casca grossa e tal. Eu fiquei imaginando, quando você vê aquela mulher durona ali, que ia ter uma personagem como a Miranda, do Diabo Veste Prada. Mas não, também não foi isso não. Né? Ela é uma personagem que se reveste ali sob uma casca de frieza. Ela odeia computadores. Cara, tem uma cena, a gente vai pôr a cena, da galera em volta do computador. People, I don't know who these people are, why they don't have more important things to do with their lives. E fora isso, ela fuma pra caramba. Mano, é mais ou menos isso, sabe? O maior risco do filme é quando a Joanna responde uma carta de uma fã do Salinger. Porque o que acontece? Essa agência, ela recebe as cartas, mas ela não pode encaminhar porque o Salinger está recluso e ele não quer receber carta de fã. Então eles têm que ler as cartas. Por quê? Porque depois da treta toda que aconteceu no dia 8 de dezembro de 1980, quando o Mark Chapman matou John Lennon na frente do edifício Dakota em Nova York, e depois foi encontrado pela polícia. Quando ele foi encontrado, ele estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio, e ele disse que ele era o Holden Caulfield, que é o protagonista desse romance, e aí eles ficaram, né, a agência ficou ali preocupada no sentido de deixar passar alguma coisa. Então eles liam as cartas, mas as cartas eram destruídas, e se não tivesse nada de muito grave ali, eles recebiam uma resposta padrão. E a Joanna fica meio com dó, né? Ela pensa, pô, como é que eu vou simplesmente deixar isso acontecer? E assim, gente, o Salinger escreveu Apanhador no Campo de Centeio em 51. E o livro foi um sucesso estrondoso, sabe? Envolveu muitas pessoas. Ele lança os outros livros que eu mostrei aqui. Né? Ele publicou um monte de texto na The New Yorker. E ele nunca parou de escrever. Inclusive, tem esse outro livro aqui, que é uma das biografias mais importantes do Salinger, que fala todo esse processo dele. Esse livro que deve ter sido tão difícil de escrever, porque os dois caras aqui, né, o Dave Shields e o Shane Salerno, eles entrevistaram tanta gente para reconstruir essa imagem do Salinger, que é muito difícil de um cara que mal falava com as pessoas. E aqui fala desse processo de escrita dele depois da reclusão. Ele nunca parou de escrever, mas nunca publicou. Isso despertava mais ainda a curiosidade das pessoas. Então ele recebia muitas cartas de pessoas que o enxergavam como um mito. E essa menina que escreve a carta, ela compadece a Joanna. E aí até depois tem uma treta envolvendo a menina, mas é tão rápido que você pensa, tá, é mais ou menos isso que você pensa, ok, né? A Joanna, ela tem uma resistência muito grande a assumir ela como escritora mesmo. Apesar de estar ali em contato com as cartas dos fãs e tal, ela resiste muito a esse traço dela. E isso é um traço essencial do personagem. E ela chega a comentar isso com o Salinger pelo telefone, e ele incentiva ela a escrever, tipo, nem que seja um pouquinho por dia. Inclusive, fazendo uma parte aqui, ela, tipo, não era pra ela falar com o Salinger, mas o Salinger liga, ela atende, e ele parece ser uma pessoa muito agradável. Sim, ali, né? Fala com ela de uma forma tão amigável, né? Sim, porque essa que é a questão, ele se enxerga como uma pessoa normal, então ele não quer todo mundo enchendo o saco dele. Ele fala com ela, é bacana esse negócio, ele fala, escreva todos os dias, viu? Nem que seja um pouco, escreve aí 15 minutos, caramba. E aí, na música Primeiro Andar, que tá no disco 4,
do Los Hermanos, o Amarante, ele canta uma narrativa ali de uma pessoa que ela tá indo pra algum lugar, mas ela não sabe onde que é, nem o que ela vai achar e quem ela vai se tornar. E essa é a jornada da Joana, porque ela, sabe, tá nessa de, eu não sei se eu sou escritora, trabalho aqui, tô fazendo um monte de coisa, até ela realmente se tornar quem ela vai se tornar. E eu acho que ela realmente demora, né? Uhum. Porque esse livro, eu não sei se é o primeiro dela, mas só foi sair em 2000 e... O que eu falei? 2014? Isso. Então é um tempinho ali Razoável, né? considerável. E realmente, esse negócio de se tornar escritor não é uma tarefa É. fácil. Eu sei disso. Vamos concordar. Bom, agora, Margaret Qualley. Mano, essa menina, na minha concepção... E, de novo, esse é um daqueles filmes que eu não consigo fazer uma análise fria. Vocês me perdoem, vou cometer esse erro aqui da profissão. Mas ela parece ter sido feita pro papel. Eu gostei muito, porque eu comprei muito essa fofura do filme, sabe? Ela cria aquele tipo de personagem que é meio comum também. Que é a menina que é meio esquisitinha, mas ela é encantadora também, né? Não tem nada de inovador nisso, mas a gente gosta. Eu gosto, pelo menos. A fotografia do filme ajuda a criar esse clima. Me lembrou um tanto aqui de Emily em Paris. Uhum. Você assistiu a série, não? Acho que um ou dois episódios só. Ah, eu assisti de uma vez, gostei muito porque é fofo também. Né? E assim, só que assim, esse filme é um pouco menos afetado, por assim dizer. Porque o ambiente que a Emily frequenta lá no negócio de moda lá que ela trabalha é muito mais cheio de coisa, mas vamos ver, né? A gente tá em Nova York, não tá em Paris. E a gente tá numa agência literária e não no bagulho de moda. E a gente tá nos anos 90 e não na era digital, sabe? Então, essa afetação do Emily em Paris é mais... encaixa mais na série do que encaixaria nesse filme. Se fosse exagerar muito aí no filme, ia ficar esquisito pra caramba. Certo. Né? Agora, tem uma coisa, cara, que eu fiquei com medo de acontecer quando eu comecei a assistir o filme. Tudo que acontece agora, em termos de criação de narrativa nos anos 90, seja filme, seja série, o povo cisma de apelar para umas canções pop fáceis da época, Uhum. sabe? E tá ficando um pouco chato já esse negócio. O recurso tá sendo muito desgastado, né? Porque, pô, tá, tem um cancioneiro muito bacana dos anos 90, mas colocar isso em tudo quanto é coisa tá ficando difícil, né? E tá parecendo irresistível fazer isso, e agora esse filme aí evitou, achei legal. Tem 2 momentos só que são preenchidos por canções e não por trilha sonora, que é o momento da festa, que ela tá com um monte de gente, tá tocando música lá no lugar, então realmente tem que tocar. E mais ali no final, que tem um momento meio La La Land, que eu achei super legal também. Eu gosto dessas coisas. Né? E, bom, apesar do filme não ser diretamente sobre o Salinger, quando eu vou falar de qualquer coisa que envolva ele, não é muito fácil escolher canções para colocar aqui no programa. E não porque não tem canções, mas porque tem muita. Tem muita música falando sobre o Salinger, tem muita música falando sobre o Holden, tem muita música falando sobre o Apanhador no Campo de Centeio. Mas eu vou, nesse leque enorme de possibilidades que eu tinha, falar sobre a banda mais Holden do mundo. Que é o Belle Sebastian. Se você não conhece Belle Sebastian, você tá perdendo muito da vida, viu? Belle Sebastian, assim, cara, eu tenho quase todos os discos. O CD, na verdade, né? Eu tive que resistir para não mostrar todos aqui, mas eu peguei esses 3. A música que eu vou colocar aqui na playlist, que também vai estar o link aqui no primeiro comentário, ela vem desse... Isso aqui vai ser muito difícil de mostrar, velho, porque é a capa. Eu nem sei se vai pegar aqui, mas como sempre a gente coloca a capa. Que é um single, é um maxi single na verdade, né, que tem 4 músicas, chamado 369 Seconds of Light. E ele vem numa caixa, que eu não tenho a caixa, eu tenho os CDs separados, que é esse, o Lazy Line Panther Jane, que dá nome pro box, e o This Is Just a Modern Rock Song. Todos eles têm 4 músicas, eu acho. Todos eles têm 4 músicas. E depois essa música que eu vou falar, que chama Le Pastis de la Bourgeoisie, saiu também numa coletânea chamada Push Barman to Open Old Wounds. Eu não tenho essa coletânea porque
eu tenho tudo, né, da banda, então não preciso ter coletânea também. Mas eu quase comprei esses dias. É meio complicado essa vida. Calma, cara. Tá tudo bem. Esse single aqui saiu em 97. Esses singles, né? Saiu em 97. E a coletânea saiu em 2000. E tem um par de versos aí na letra da música em que ele fala: você não gostaria de sair e se entregar ao apanhador no campo de centeio? Né? Ao livro, no caso. Né? E ainda menciona, deixa eu até ler aqui. Ainda menciona que a personagem está sentada à beira de uma piscina pública lendo Judy Blume, que é uma autora infantil super lida lá nos Estados Unidos, que é citada no filme também. Aí eu falei, mano, apesar de ter várias opções, eu fiquei com essa opção muito clara na minha frente quando eu fui fazer a relação aqui. Porque, gente, para quem não conhece, é muito difícil entender a influência do Salinger, a influência do apanhador no campo de centeio. Sabe, quem é fã de Salinger é fã de Smiths, é fã de Legião, é fã de Belle Sebastian, e aí a coisa acaba envolvendo muita paixão mesmo. Então, faça um favor para você mesmo. Leia o Apanhador no Campo de Centeio. Apesar de ser um livro que é para ser lido quando você é adolescente, se você não leu, dá tempo de consertar esse problema. E aí você lê outras vezes a sua vida, porque eu duvido que você não se apaixone por esse livro. Tá? Assim como eu duvido que você termine o filme sem ter um quentinho no coração. Porque é a sensação que o filme vai passar pra você. É daqueles filmes assim que são super seguros e acabam se tornando o filme conforto das pessoas. Sim. Sabe? Eu quero assistir um negócio aqui pra eu ficar tranquilo agora, ficar calminho assistindo, um filme que eu já conheço tudo. Esse filme, eu tenho certeza que tem esse potencial. E, cara, às vezes é justamente esse o mérito de um filme, sabe? Não é entrar pra história do cinema, é entrar no coração das pessoas, sabe? Então, é assistir esse filme, se tratar bem com ele e depois ouvir Belle Sebastian. Tá certo. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.